Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre as manifestações que tomaram as ruas do país e também de Blumenau. Para tratar deste assunto, os nossos convidados são o professor de Ciência Política, Nelson Garcia Santos, e o representante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau, Gabriel Felipe Tais. Gabriel, no bloco anterior a gente estava falando aqui, né, eu levantei a questão a respeito dos jovens que aparentemente estavam, né, na sua tranquilidade virtual com as redes e de repente eles saem para as ruas. Como que você olha, como que você interpreta isso tudo? Bom, então, Carlos, são algumas questões que estão colocadas, porque se a gente falar só que eles estavam em casa, a gente vai ver que tem muitos movimentos pontuais hoje no Brasil que estavam acontecendo. Por exemplo, o movimento do passe livre, ele vem acontecendo fortemente em várias cidades do país, desde 2005 principalmente. Teve um grande ato em Florianópolis e também na Bahia. 2 grandes atos. Em Blumenau, também em 2005, já se começou a fazer grandes atos sobre a questão do transporte coletivo. Então isso vem vindo. O Fórum também participou de vários desses atos, o professor Nelson acompanhou também esses atos desde 2005. Ano passado tivemos grandes mobilizações sobre a questão do transporte. Claro que não com toda essa expansão que teve, toda essa que a mídia mostrou nesse período, porque é um momento muito diferente. São várias cidades, é uma coisa muito mais coordenada. Mas se formos analisar o que estava acontecendo no Brasil até ter o ato de São Paulo, estava tendo atos em várias cidades do país. Quer dizer, de certa forma a juventude estava na rua, uma certa juventude. O que aconteceu em determinado momento com a repressão policial de São Paulo? Se unificou as lutas. A luta deixou de ser centralizada no município, ser uma pauta municipal para virar uma pauta nacional. Então, esses resquícios, essas faíscas que nós estávamos vendo, já estávamos enxergando há um bom tempo. Só que agora isso ficou mais claro. Tomou uma dimensão, né? Tomou uma dimensão, ficou mais claro, se intensificou dessa questão que a gente estava falando no bloco passado, de outras pautas, né? Que a juventude também se inseriu nessas outras pautas. Então é uma coisa que estava para acontecer. Quem sabe, num período que a gente viveu no começo do século XXI, foi um período onde os movimentos sociais, com a cooptação que teve também um pouco do governo nesse período que a gente teve, de se aproximar mais do governo, ser o governo do PT, o Partido dos Trabalhadores, esses partidos, essas organizações políticas, que eram antes a representação dos trabalhadores, dos estudantes, acabaram tendo uma aliança muito maior com o governo. O que isso aconteceu? Surge espaço para novos movimentos sociais. E esse espaço para os novos movimentos sociais, para novas formas de intervenção política, que a gente comentou também no bloco anterior, sobre a questão da legitimidade da representação, colocou-se em xeque. E colocando isso tudo em xeque, a juventude demonstrou agora, nesse ano, essa maior fortaleza que ela tem, essa maior expansão. Mas, se for acompanhar, isso está acontecendo em muitos locais. Não nessa dimensão que a gente vai ter hoje. Por exemplo, a FURB Federal há 2 anos atrás. Um exemplo nosso aqui, regional. A gente chegou a ter quase 10 mil pessoas na rua numa mobilização. Ou seja, a juventude, de certa forma, estava indo para a rua reivindicar aquela política pública naquele determinado momento, né? Então, eu acho que foi alguns elementos que colocaram essa pauta unificada nacional, né? Mas a juventude não acredito que estava só atrás do computador, na minha visão. Estava agindo. Quando a gente chama, por exemplo, várias atividades do Fórum dos Trabalhadores e de outras participações que a gente teve, como eu falei aqui da FURB Federal, quando se tem pessoas que estão preocupadas, que vão chamar a população, que vão conversar com a população, aqui em Blumenau, Nelson, uns anos, Nelson e Carlos, né, o Nelson acompanhou bem esse período, com a questão da moradia. Quando a gente ia para as comunidades para reivindicar a política urbana de moradia para aquele povo que sofria com política urbana, de não ter uma casa, de não ter um terreno, esse pessoal vinha para a mobilização. Ou seja, falta às vezes a canalização da luta dessas pessoas, né? Porque as pessoas vêm para a luta no país. Eu não acho que o país seja um país ordeiro. Se a gente for pegar a história do país, tanto da juventude quanto dos setores da sociedade, não é tão cordial assim, é a história, né? De luta. É uma história de luta. Não Canudos, contestado, a luta armada contra a ditadura, entre outras lutas. Nosso país é um país que tem muitas lutas sociais. E esse momento é um momento que a gente está demonstrando isso nas ruas, né? Essas lutas sociais que os jovens fazem, mas não só os jovens, porque tem trabalhadores na rua também, tem muita gente preocupada com o futuro melhor para nosso país, mas não só para o nosso país, para o nosso mundo. Se a gente for ligar essa nossa luta aqui com as lutas internacionais que estão colocadas para buscar um país mais justo, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Nelson, nós estamos diante de manifestações que não têm bandeiras
partidárias, mas é uma manifestação política, não deixa de ser uma manifestação política, mas pegou todos os políticos no contrapé e eles não estão sabendo como lidar com isso, e os políticos dos diversos partidos. Inclusive do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi um partido combativo, que sempre esteve na rua, né? Isso se dá porque houve uma acomodação desses políticos? Talvez também, né? Esse é um elemento, quer dizer, na medida em que a política institucionalizada se tornou, o fim da política se tornou o poder, né? Quer dizer, quando eu chego lá, tá bem para mim, quer dizer, eu me esqueço efetivamente dos motivos, das pautas, daquilo que me colocou como representante, né? Eu me acomodo ali e vou viver a minha vida aqui dentro desse meu caráter de representante daquilo que é colocado como pauta. Quando, sem aviso prévio, a juventude, os trabalhadores, estudantes, homens, mulheres, vão para a rua exatamente colocar em xeque as decisões que eles deveriam ter tomado e não tomaram, né? Isso pega no contrapé. Né? Não foi algo que... A pauta colocada estava muito em relação às Copas, né? Essa Copa da Confederação. A mídia toda estava voltada para lá. E é exatamente nesse momento em que se pensa, que se vive uma Copa, né? E o Brasil é a atração... Atração mundial, né? Exatamente. É nesse momento que nem a mídia e nem os políticos estavam esperando que esse fenômeno acontecesse, né? Então, há uma estratégia aí também bastante articulada que pega, como você bem colocou no início, pegou os intelectuais. Né? Tem gente não consegue fazer uma análise ainda, exatamente porque estamos nesse turbilhão, né? Estamos nesse redemoinho em que não conseguimos fazer uma leitura efetivamente de fora do processo. Né? Quer dizer, daqui a pouco, analisar, compreender e pegar as variáveis que estiveram aí vai se tornar um pouco mais fácil, né? Quando a gente sair desse turbilhão. Mas pegou a população, vamos dizer assim, a intelectualidade, os partidos políticos e a própria mídia foi pega de surpresa, né? Porque não esperava a reação dos trabalhadores e da juventude que está lá nas ruas, não esperava uma reação do tipo, né? 5.000 pessoas que foram à rua no primeiro momento, tiveram como resposta a truculência da polícia, quer dizer, uma atitude extremamente repressiva. E o que o pessoal disse? Bom, quanto mais bater, mais gente nós vamos botar. Né? E aquele erro do governo de São Paulo, o erro do Haddad, do prefeito de São Paulo, em legitimar a ação violenta da polícia, foi exatamente o que explodiu. O estupim, né? Foi o estupim de uma situação que se tornou irreversível. Nelson, outra coisa, né? Pegando aqui o Gabriel já colocou, né? Os estudantes de Blumenau foram às ruas por pautas diversas, inclusive pela FURB Federal, mas Blumenau também tem problemas da ordem política, da ordem de governo, que está aí na esfera nacional, e a população não creio eu que não está fazendo a devida gritaria para que se tome providências nesse sentido. Você acha que este é o momento da população de Blumenau reagir diante desse quadro municipal? Eu acho que tem grupos, né, nessas manifestações que vão levar essas pautas mais específicas diante contra a corrupção, né, pelos esclarecimentos dos escândalos que apareceram. Sim, esses grupos estão presentes dentro da mobilização, mas eu acho que vai ter um significado maior exatamente a luta pelas pautas públicas, né, no que diz respeito à valorização de uma saúde com qualidade, né? Acho que o movimento pela FURB Federal também está engajado nesse processo. Quer dizer, nós temos aí diversos grupos que estão fazendo uma grande mobilização na cidade. E dentro desses vários grupos estão aqueles que colocam a necessidade de se esclarecer os escândalos pela qual os políticos daqui de Blumenau tiveram aí na mídia, né, as coisas que aconteceram. Vai ter grupos cobrando efetivamente a necessidade de trazer isso a limpo. Gabriel, a oposição em Blumenau tem dificuldades para contrapor e criticar as ações dos governos postos na cidade? Carlos,
sobre a oposição é muito complexo, porque temos que olhar em algumas óticas para falar de oposição em Blumenau. Quando a gente vê o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau ser do PT, que se dizia oposição em determinado momento histórico ao PSDB, a gente se pergunta quem será essa oposição. Para mim, a oposição ao governo está muito mais nas ruas, isso sim é oposição a oposição que vai estar lá na rua cobrando alguma questão do governo municipal, exemplo do transporte coletivo, mobilidade urbana, a questão de moradias, a questão da corrupção que está colocada com o tapete negro, entre outras pautas que estão colocadas aqui no nosso município. Eu acho que essa sim é realmente uma oposição unificada em pautas. Essa é a oposição que existe hoje no município de Blumenau. E eu acho, além disso, que a gente tem que avançar nessa perspectiva. Em que perspectiva que eu falo que a gente tem que avançar? Os partidos que estão colocados hoje, todos eles que estão, os grandes partidos nacionais, no último período, o que a gente vê? Uma troca de cadeiras, mas ao mesmo tempo, com essa troca, não se resolve os problemas estruturais da nossa sociedade. Isso que é o pior. Quer dizer, os partidos são só uma troca de cadeiras e não uma questão estrutural. Hoje, o que a gente tem que se preocupar indo para a rua, nesses dias, nessas mobilizações que estão colocadas? Resolver os problemas estruturais do nosso país. Quais são eles? A educação, no governo do PT ou no governo do PSDB, nacionalmente falando, é precária da mesma forma, com algumas políticas de expansão. A gente vê como essa política é precarizada. A saúde, quem usa o SUS, não falo só por mim, mas falo por outras pessoas que eu conheço que usam o SUS, extremamente precário ainda. As pessoas, a gente no Fórum dos Trabalhadores, o que a gente consegue, conversando com as pessoas, perceber? Que às vezes a principal luta delas não é nem por salário, é por condições de vida, porque elas não aguentam mais a pressão que tem. A taxa de exploração perante os trabalhadores está cada vez maior e passa na mídia que é o contrário, que é cada vez menor. E não é isso que está acontecendo. Então, falar em oposição é falar em problemas estruturais. Não tem como olhar só para Blumenau. Eu vejo os partidos institucionalizados, principalmente os grandes partidos, não preciso citar, todo mundo sabe quem são, já citei. Esses partidos têm uma pauta e uma agenda muito parecida e uma pauta precarizada para os grandes problemas do Brasil. Eles não conseguem mais resolver. E essas formas que estamos encontrando, alternativas de resolver os problemas, indo para a rua, é uma forma de demonstrar essa nossa insatisfação do que está acontecendo. É a única oposição que eu acredito, é a oposição dos trabalhadores, dos jovens na rua, demonstrando uma perspectiva diferente de fazer política no nosso país. E não só uma política através do voto. Não que não seja importante, porque teve uma geração que lutou pelo voto. Acredito que o voto é importante, mas tem algo muito maior do que o voto. Tem algo muito maior que a identidade dos trabalhadores com as pautas públicas, a pauta dos jovens agora nas ruas. Isso sim é fundamental para construir uma democracia realmente diferente do que está colocada hoje. Nelson, eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer a presença do Gabriel. Eu acho que nós vamos ter que voltar de novo a discutir essas questões, né? Até porque essas manifestações estão postas e a gente tem que esclarecer o trabalhador, né? Do modo geral. Quero agradecer a presença de vocês. Oportunidade. Tá bom, obrigado, Gabriel. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Nelson Garcia e o representante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau, Gabriel Felipe Tais, que falaram sobre as manifestações que tomaram as ruas do país e também de Blumenau. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.